Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Jornal da Fórum, nesta terça-feira, 9 de junho de 2020. Eu sou Drida Lorenzo. Eu sou Renato Roy, que tal? Pois é, já tem vários nordestinos aqui falando que tá nevando lá no Nordeste. Como é que tá? Tá frio? Tá frio aí, compadre? Como é que tá? Tá caindo geada aí na Paraíba, no Rio Grande do Norte, nas Alagoas? Como é que tá o tempo? Oxe. A Anice está dizendo que tá nevando na Bahia, Rovai. Eu posso imaginar. Não, mas neve mesmo em dezembro, janeiro. Agora só tá um friozinho. Agora é verão, né? Agora é o verão de lá. Vai chover, vai fazer frio mesmo. Aquele frio de doer. Aí é dezembro, janeiro. Não dá nem tem que sair rapidinho, voltar para casa e ligar o aquecedor. É isso aí, a gente vai falar dessa declaração estúpida do ministro interino da Saúde, vamos também falar sobre a reabertura do comércio em São Paulo em meio a recordes de mortes da pandemia, vamos falar sobre a desistência aí do governo Bolsonaro em remanejar 83 milhões para publicidade, e a gente vai ter a entrevista com o Renato Dagnino, professor titular da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, que vai falar sobre economia solidária, né, Exatamente, Roberto? Sobre a solidariedade desse outro, o futuro novo normal, que ele chama, né? Como é que vai ser isso? Vai ter espaço para uma economia solidária? Dagnino é um dos maiores especialistas dos temas, a gente vai bater um papo de uns 15, 20 minutos, antes aí de esquenta para a entrevista do Boulos, porque hoje tem Boulos, não é café com Boulos, é vinho com Boulos. Porque à noite não dá para tomar café, não é legal. Exatamente, às 20h30 aqui no canal com a Ingrid Gerolimite. E boa noite aqui para quem está chegando. A Bárbara, bem-vinda, obrigada pelo apoio, por se tornar membro aqui do canal da Fórum. Falou patrocinada pelo YouTube. Então, parece que quem tem o YouTube Premium, se você tem o YouTube Premium, você pode ir lá e doar, você pode escolher um canal para doar não é um superchat, é o membro, se tornar membro. Não sei se foi isso que a Bárbara fez, mas é uma dica aí para você que está, de repente, com o YouTube Premium, não tem um canal assim tão preferido, de repente agora pode ser. Pois é. Vai lá e se torna membro, seja membro da Fórum. Foi isso que a Bárbara fez, ela acabou de dizer. Obrigado, querida, muito obrigado por ter escolhido a gente. É isso aí. E olha só, tem comentário aqui da Silva. Para fazer parte desse governo, o pré-requisito é ser tremendamente burro, ou vai? Pois é. E tem outros comentários aqui. Boa noite para quem está chegando. São Luís, Maranhão, muita neve, muito frio, 39 graus. Será que é para o Brasil entrar no OTAN? Boa noite. Só o Nordeste. Só o Nordeste, que, aliás, faria mais sentido mesmo, só o Nordeste ser aceito como um país mais razoável aí por todas as organizações, né? Porque do jeito que está o Sul, Sudeste, Centro-Oeste, está duro. Na verdade, ele falou Norte e Nordeste. Porque a Amazônia é muito frio. Muito frio. É muito frio. Dezembro em Manaus, meu Deus. Rapaz, eu fico me perguntando onde eles acham essas figuras. Porque tem que ser bom, né, para escolher assim, fisgar. O cara até parece simpático. A Jandira Fegali fez lá uma pergunta para ele. Aí ele falou: não, Jandira, porque a minha filha, ela é assim, sabe? Meio do seu lado, meio do seu jeito. Ela é meio... Aí, pessoal, o senhor quer dizer o que com isso? Que ela é de esquerda? Tem 12 anos só. Bicho. Eu não vi essa Olha, bicho, militar brasileiro. Eu não vi essa. Um dia a gente tiver uma guerra aqui, nós estamos estrupiados. Tomara que não tenha que ter guerra nem com a Bolívia, porque não vai ser fácil. Com esse nível que a gente tem de militares no comando, Deus o livre.
Pois é, eu não vi esse trecho, senão eu tinha separado aqui para a gente. Não, ele fala com a comentar. Jandira. Deve estar no. Talvez se você passar no Twitter da Jandira, você pega, aí você faz aquela coisa que o Atushi faz muito bem, que é puxado. Eu vou tentar aqui. Aí, ó. Tente. Vamos dar uma atuchada. Ouse aqui, né? Vamos ver se eu consigo. Mas enquanto. Aliás, amanhã eu vou estar lá, né, no 247. Tem que acordar cedo. Amanhã é. Laia. Pois é. Agora a Jandira Fegali cedeu o Twitter dela para alguém aqui que eu tô vendo. Mas eu vou procurar, vai. Se eu achar, a gente passa. Mas vamos lá, as notícias desta terça-feira, que a gente traz sempre os destaques para você em meio a tanta informação. Aqui você tem, né? O Delci tá. O calor de Manaus é bravo, chega a colar a roupa no corpo. Da gente tá doido, moça. Tá achando que você tá falando sério. Não, você vai ver o videozinho do ministro da Saúde falando, Delci, que o calor. O Nordeste e Norte brasileiro, e no final do ano, né, é tempo de frio. Não foi a gente que falou isso, eu juro. Foi ele, o ministro da Saúde. Pessoal, vamos dar dedada, e vamos botar essa audiência para aumentar aí, por favor. É isso aí, eu tentei entender, mas não tem lógica. Mas vamos lá, vai. A gente tem aqui informação que após a determinação do Supremo, a gente falou hoje, né, que o ministro Alexandre de Moraes, ele tinha decidido que o Ministério da Saúde deveria voltar a informar todos os dados acumulados em referência ao coronavírus no painel Covid, que é a plataforma do Ministério da Saúde que trazia diariamente os dados do coronavírus. E na semana passada, o governo federal, depois de atrasar o horário de divulgação dos dados, tirou o site do ar, depois voltou com o site no ar apenas com os dados das últimas 24 horas, sem dar os dados totais. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, determinou que o Ministério retomasse a divulgação dos dados acumulados. A decisão foi tomada em uma ação protocolada pelo PSOL e o PCdoB. E o ministro considerou que a omissão dos números feria a transparência da administração pública e prejudica o combate à pandemia. E agora o Ministério da Saúde, nesta tarde de hoje, voltou a colocar o total de mortos e de infectados por coronavírus nessa plataforma online, o painel Covid-19. Rovai. Buenas. Nós temos agora o governo que pode tudo, que vai dar golpe, que vai fazer, que vai acontecer, fazendo o que tem que ser feito, por ordem do Supremo Tribunal Federal, que eles querem fechar, que eles querem botar na cadeia. Eu, quando falo aqui que o Bolsonaro cacareja muito, mas não está botando ovo, em nenhum lugar ele está botando ovo, essa galinha aí é só barulhenta, ele faz o quê? Ele faz... a economia está bombando, 1% com o Guedes. Não vai... É só uma gripezinha, morre 35 mil pessoas, 36 mil. Aí agora ele falou que não, é o Supremo, a gente vai lá e fecha com cabo com soldado. Tá tendo que pagar a pau, fazer o que os caras querem, entendeu? Chega a ser ridículo, né? Porque tudo que eles falam, eles não conseguem realizar. Eles estão... Aí a Globo deu um olé neles, colocou no meio da novela. Enfim, está numa situação deprimente, é um governo deprimente, é um governo sem pé nem cabeça, aliás, cabeça é o que realmente falta para as pessoas desse governo, vide o que disse o ministro da Saúde hoje. Pois é. E a Globo colocou... Você achou no do Freixo aí? Não, tem só o da fala do ministro aí sobre o Norte e o Nordeste, mas se a gente achar, a gente coloca. E aí, só que você falou da Globo, a Globo retomou o o Plantão Globo. Plantão Globo. É isso aí. E, Rovai, outra notícia que a gente falou hoje bastante, no 11h30, foi sobre o remanejamento de 83,9 milhões do Bolsa Família para a SECOM, para a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, para serem usados para publicidade. Nessa terça também, o governo revogou essa portaria que transferia essa verba do programa
do Bolsa Família para a Secom, devido à repercussão negativa, né, Rovai, que teve esse remanejamento, essa triangulação para pegar essa verba que sobrou por conta do auxílio emergencial, uma verba que deveria ser destinada ao Bolsa Família, eles queriam gastar com publicidade. Rovai, o que você achou dessa revogação, dessa portaria, essa volta atrás? Né? Galinha que cacareja não bota ovo. Eu sou da roça agora, daí. Então, cacareja demais. Eles estão ali tentando, evidentemente, dar uns golpes. Essa era mais um golpe, é tentar tirar dinheiro de pobre para dar para os milionários da mídia. Iam fazer o esquema, né, tudo por dinheiro do Silvio Santos, do Edir Macedo, da turminha da Bandeirantes, que precisa saber se está recebendo ou não, porque, segundo o presidente da Caixa, eles estavam lá pedindo. O Datena está dando umas cutucadas no Bolsonaro. Talvez a Band esteja recebendo menos do que gostaria. Mas é isso. Eles iam tirar do dinheiro do pão da Dona Maria, do seu Antônio, do seu José, sabe? Da criança lá, do menino que está tendo dificuldade para jantar, almoçar e tomar café da manhã, e dar para esses caras. Era 90 milhões que iam para isso. Recuaram. Porque estão recuando em várias coisas por exatamente isso. Não é um governo forte, não é um governo que tem condições hoje de dar um golpe. É isso que eu tenho insistido. A gente não pode afinar, temos que ir para cima deles. Evidente, levando em consideração que estamos numa pandemia, na hora de grandes manifestações, tem que tomar muito cuidado com isso tudo, né? Mas vai ter que, na hora que acabar isso aí, vai ter que cair para cima desse governo. Tem que cair para cima. Vai cair para cima o quê? Explodir prédio? Não. É fazer protesto, greve geral. O problema é que a gente vai estar numa economia destruída, né? E eles não conseguiram cuidar da economia, mas vai ter que lutar. Ou seja, então você acredita que o Brasil pós-pandemia terá povo nas ruas? Vai ter povo nas ruas. Isso eu não tenho dúvida, Adri. Isso eu não tenho dúvida alguma. Vai ter povo nas ruas. Se vai ser povo suficiente para derrubar um governo é outra coisa. Mas que vai ter muitas manifestações, mas não tenha a menor dúvida que vai ter greve e vai ter manifestação de molecada dessa galera da nova economia. Vai ter, porque assim, esse povo está cada vez apertando mais. Então, os meninos que estão entregando mercadorias, né, que trabalham com moto, bicicleta, enfim, são os entregadores aí de aplicativos. Esses caras, eu lembro um dia conversando com um, eu fiquei assustado. Você pediu um lanche lá em São Paulo e errou o destino, né? Ou na hora do aplicativo. Eu que errei, né? Ele estava de bike, ele entregou, tipo, lá na Avenida Brasil. E a gente estava na Avenida 9 de Julho. Na 9 de Julho. E a gente estava ali perto da Paulista, lá para baixo, quase no metrô Paraíso. É longe. Para quem conhece São Paulo, é longe. Esse garoto, quando ele foi lá nos entregar, ele falou, não, eu vou ter que cobrar uma outra... Poxa, vocês erraram? Foi vocês que erraram? Sim, fomos nós que erramos. Eu vou até aí, não tem problema, mas eu vou ter que cobrar a taxa de entrega. Tudo bem? Eu falei, quanto é? R$4, se eu não me engano. Eu falei, claro, pode cobrar. Dei 10, 15, não sei quanto dei para ele. Em 15 minutos ele estava lá de bike, ele foi uma enorme velocidade, e o espantoso era o valor. Era 3 ou 4 reais, era uma coisa... Então, não dá para ser assim. É um novo tipo de escravidão. Esses caras vão explodir, tem que explodir. Tem que falar, I can't breathe. I can't breathe. Né? Eu não posso respirar. O cara trabalha, não é um cão danado, né? Não é condenado, é um cão danado. O cara subia aquelas ladeiras de São Paulo ou de outras cidades, de BH, de bicicleta, carregando mercadorias, sendo pressionado pelo relógio, e no final do dia sair com 30 mango, que é o que eles saem, 30, 40, né? Absolutamente desregulamentado. Essa juventude vai se indignar, vai explodir num misto de coisa que vai começar vai ter educação misturado com esses trabalhos, mesmo as meninas, que é uma profissão mais feminina, de telemarketing, não porque eu acho, é porque
as empresas assim preferem, também é uma exploração danada, 12 horas no telefone, ouvindo maiores pataquadas, não, nem por culpa do cliente, muito em função, Dri, de como o trabalho delas é organizado pelos compradores do serviço, né? Que fazem elas ficar ligando 30 vezes por dia para você, para oferecer alguma coisa. Aí uma hora você explode. Então tem táticas melhores, né? Você deixa o telefone ali ligado e falar que foi tirar o feijão da panela, porque você não aguenta mais, para ver se esse pessoal te tira do cadastro. Aí fica lá meia hora o telefone, quem sabe se dá um descanso para a menina, para ela ficar pendurada no telefone. Isso é uma boa tática, né? Porque também, senão, você vai estourar com outra pessoa que está ali trabalhando, né? Um trabalhador ali explorado, né? Também. Que não tem culpa, dá pena. Não estou aqui, que pena, coisa de classe média. Mas é um serviço absolutamente desgastante, muito desgastante. Como outros serviços, aviadora é desgastante, bancária é desgastante, mas esse ganha muito mal, é diferente, né? Jogador de futebol, alta tensão, deve ser desgastante também. Eu, quando jogava bola, achava super desgastante. Sim. Olha só. Eu só não formei, na verdade. Eu não fui jogador de Santos, porque na minha época tinha muito craque, entendeu? Não deu para chegar ali. Então, assim, não... Ainda bem, Rovai, senão você não ia estar aqui comigo. O Santos perdeu um grande jogador de futebol, mas o jornalismo ganhou um cara muito disciplinado. E aqui estamos, senão não ia ter canal da Revista Fora, imagina. Olha só, a Anete está falando aqui, boa noite, Dril. Acho que a cassação da chapa é bem possível para tirar a corda. A gente tem informação aqui de última hora que o Ministério Público Eleitoral reforçou o pedido do PT e defende que o Supremo compartilhe o inquérito das fake news com o TSE. Então, o Ministério Público se manifestou em favor desse compartilhamento das provas obtidas no inquérito das fake news. O MPE, né, foi consultado pelo ministro Og Fernandes, que é relator dos processos que investigam a chapa do presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. E o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido de compartilhamento de provas relativos ao inquérito e pelo indeferimento no requerimento da expedição de ofício à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito no mesmo sentido. Com esse requerimento, essas informações que estão ali no inquérito das fake news, Rovai, se somam a essa ação que pede a cassação da chapa. Há pelo menos 8 ações de investigação judicial eleitoral no Tribunal Eleitoral que pedem a cassação do presidente e do vice, sendo duas do PT, relacionadas com a suposta máquina de fake news da campanha do Bolsonaro. Rovai, você acha que isso ganha muita força com o repasse dessas informações do inquérito para o Tribunal Superior Eleitoral? Eu acho que está começando a ficar mais séria a coisa. Tem um processo que está se estruturando. Veja, eu acho que com essa temperatura e pressão atual, não tem impeachment, não tem cassação. Hoje, com 30%, ninguém vai se meter a besta. Até porque caçar um presidente com 30% de apoio é jogar para a torcida dele. Você cria uma situação de vitimização desse grupo político. Nós fomos perseguidos por esta corja e plá, lá. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Claro, tem que ser um processo assim. Tomar muito cuidado para não deixar o Bolsonaro se consolidar. E por que você não deixar ele consolidar? Vocês torcem contra o país? Não, porque eu torço a favor do país. O Bolsonaro se consolidando, o Brasil vai ter 30, 40 anos de desgraça. Eles estão destruindo toda a soberania nacional, estão nos entregando aos Estados Unidos, estão acabando com o nosso meio ambiente, acabando com as nossas reservas minerais e energéticas, dando para a gringaiada. Vai ter muito mais miserável no final desse processo. É por isso que eu torço contra. Né? Não é porque torço contra o Brasil, é porque a gente sabe no que dá isso. A gente viu do que deu na Alemanha
nazista e no que deu na Itália fascista, por exemplo, e na Espanha franquista, e por aí vai, Salazar, no Portugal. Esses regimes não acabaram bem, como não acabou a ditadura militar aqui no Brasil bem. Então, nós temos um processo de alto risco, e por isso é importante não deixar que o Bolsonaro se consolide e mude os ministros supremos e se torne um ditador imperial aqui. Só que, ao mesmo tempo, não podemos derrubá-lo sem as condições próprias para que essa derrubada se dê de maneira a afastá-lo da política, né? Que, assim, tipo, salgar essa terra onde tem a família dele inteira, porque senão a gente vai ter Flávio, Eduardo, Carluxo, esses caras todos aí disputando. Rovai, vamos agora, eu queria passar o vídeo para vocês. Quem não assistiu, quem achou que a gente está aqui, não entendeu nada, teve gente que falou, essa daí tá doida, como assim? Tá nevando no Amazonas, tá, né, muito frio no Ceará. Vamos então assistir a fala do ministro interino de hoje, que repercutiu aí bastante nas redes sociais agora pela tarde. Para efeito da pandemia, nós podemos separar o Brasil em Norte e Nordeste, que é a região que está mais ligada ao inverno do hemisfério norte, são as datas do hemisfério norte em termos de inverno, e ao Centro-Sul, Sudeste, Centro-Oeste, que é o restante do país que está ligado mais ao inverno do hemisfério sul, que está começando agora, junho, julho e agosto. Tá aí a fala que ninguém entendeu que o ministro interino da Saúde, o Eduardo Pazuello, quis dizer. Inverno no norte e nordeste do Brasil em dezembro e janeiro. Como assim, Rovai? É porque não dá para entender. Não dá. Ninguém entendeu porque não dá para entender. O Pazuello, sei lá como é que se pronuncia, pirou. Acho que ele deu um 2 ali, subiu, aí tá, deixa eu falar. Não é possível. Esses caras, ou eles são muito doidos, ou eles nunca se endoidaram. Porque também tem isso. O cara é tão... nunca estudou, esse pessoal não estuda. E é mais grave, no meio de uma pandemia dessa. É esse o sujeito. Põe de novo, Drito. Põe de novo. Põe de novo, que tem gente perguntando. Como? Eles estão tomando muita cloroquina, é isso mesmo. Para efeito da pandemia, nós podemos separar o Brasil em Norte e Nordeste, que é a região que está mais ligada ao inverno do hemisfério norte, são as datas do hemisfério norte em termos de inverno, e ao Centro-Sul, Sudeste, Centro-Oeste, que é o restante do país que está ligado mais ao inverno do hemisfério sul, que está começando agora, junho, julho e agosto. Centro-Oeste também. Não dá para... Centro-Oeste também. Ô, pai do céu. Vai vendo. Cuiabá. Cuiabá deve estar um frio em janeiro, dezembro. Tem alguém de Cuiabá aqui? Pois é assim. Ele quis colocar o seguinte, uma parte do Amazonas, Roraima e Amazonas, não, ele não... Mulambo brasileiro, ele falou Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Nordeste tem 9 estados, Centro-Oeste tem 4, né, considerando o Distrito Federal. E aí a região da Amazônia tem lá outro meia dúzia, 7. É outra coisa. Ele colocou mais da metade do Brasil com esse tipo de clima. Não dá. Ele é não professor dá, de geografia, explicação. Ele está tentando achar uma lógica para esse... não tem lógica. Ele falou Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Infelizmente, não tem lógica. Não tem lógica, gente. Não há lógica. É por isso que eles querem que tu tome cloroquina, é por isso que eles falam que a Terra é plana. Enfim. Se alguém conseguir achar uma lógica, coloca aí no comentário que a gente está tentando. Eu quero saber como está em Cuiabá. Não tem ninguém de Cuiabá aqui. Ei, Laia, depois aparece alguém do Cuiabá e me diz temperatura em Cuiabá em janeiro e dezembro. Só para ter uma ideia. Pois é, e o nome do Pazuello está entre os termos mais comentados, os assuntos mais comentados no Twitter hoje,
por conta dessa declaração, né, Rovai, que viralizou, porque ninguém entendeu nada, né? Não dá para entender. Não dá para entender. Gente, ele fala Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Se ele falasse a região, como o Manuel Barral está dizendo, o inverno na Amazônia seria estação de chuva. Ok, mas mesmo assim, é só ali no Belém e a região de Pará e Amazonas, né? Enfim, não dá. E Cuiabá, em pleno junho, as pessoas estão com calor. Imagina em dezembro e janeiro. Pois é. Olha só, vai, a gente tem também outra estátua, depois da gente ter visto aquela cena em Bristol, na Inglaterra, no domingo, onde foi derrubada por manifestantes. É uma estátua em Bristol, por conta das manifestações antirracistas. A gente tem mais uma na Bélgica, na cidade de Antuérpia, localizada no norte da Bélgica. Hoje, eles derrubaram uma estátua que foi incendiada, que é a estátua do rei Leopoldo II, que vai agora ir para um museu. O monarca causou a morte de 10 milhões de africanos, a maioria da República Democrática do Congo. A gente tem aqui as imagens e a gente volta para comentar mais uma estátua aí derrubada agora por conta, depois das manifestações. Vamos ver. Esse não foi para os manifestantes. Então tá aí, na verdade, não derrubada, né? Ela foi retirada após os protestos do último domingo e foi motivados aí pelo assassinato do George Floyd. Então aí precisou, depois de quanto tempo, né, Rovai, finalmente... eu tenho falado, tem aquela do Borba Gato ali em São Paulo, deve ter um monte aí, né? Do Borba Gato é uma que você fala, escravizou esse cara, para quem não conhece a história do Borba Gato, né, ele acho que era parente do Fernão Dias Pais, né? Bom, enfim, é um cara que era um criminoso, roubava ouro e tal, aí ele resolve praticar outro tipo de crime, então ele saía caçando indígena para escravizar. Era esse o negócio dele. E aí tem uma estátua gigante ali, né, do Borba Gato, que, inclusive, simbolicamente, né, ali em São Paulo, ela joga para quem está depois do Borba Gato, seriam os escravizados, né? Do lado de cá de Santo Amaro é a Zelite, né? Entre aspas também, não é todo mundo Zelite, mas e do outro lado as pessoas a serem escravizadas. 19h29 aqui. Exatamente. Nossa. E a gente já está aqui com o Dagnino aqui no nosso... Professor Renato Dagnino. Exato. Então, vou pedir para você ligar aí. Eu vou deixá-los aqui para a entrevista por um compromisso particular. É só fazer, fiz aqui. Exatamente. Dividir a tela. O que mais eu faço? Abro aqui. Eu estou aqui aprendendo, viu, Xará? Eu acho que não precisa fazer mais nada, Renato. Alô, o resto alô? A gente faz junto. Consegui. Deu certo. Tudo bem, Dagnino? Tudo tranquilo. Boa noite a você, o pessoal que nos escuta. Prazer estar aqui contigo. Boa noite. O professor Renato Dagnino publicou hoje um artigo na Fórum que eu vou colocar aqui para compartilhar para vocês que estão nos assistindo. Um artigo muito importante porque ele faz um histórico das disputas em torno da economia solidária, né? E ao mesmo tempo, trabalha aí essa perspectiva de economia solidária ser um dos nossos pontos de encontro na luta social e na busca de uma sociedade solidária, né, professor? Então, eu queria aqui aprofundar um pouco esse tema. A gente sempre traz pessoas aqui no nosso Jornal da Fórum para aprofundar alguns conceitos, discutir algumas questões. Queria que o senhor falasse um pouco sobre o artigo, para a gente começar, sobre as ideias que estão ali colocadas.
E viva o chimarrão. Viva. É tererê ou chimarrão isso daí? É tererê. Aqui onde eu estou tem que ser tererê. Estou em Salvador. Salvador é tererê, né? Então, Robai, eu queria, antes disso, chamar a atenção para o pessoal que está nos escutando do seguinte. Eu assisti o programa e assisto frequentemente, e eu vejo que, até agora, nós estamos tratando da conjuntura, nós estamos tratando do curto prazo, nós estamos tratando da superestrutura ideológica política do capitalismo. Nós estamos tratando com jornalistas. Agora nós vamos começar a tratar do longo prazo, da infraestrutura. Nós vamos ter que olhar como engenheiro, como administrador, como economista. Eu me dou conta disso, e por isso que eu estou explicando para vocês a maneira como eu vejo que nós vamos falar daqui para frente, porque eu sou anfíbio. Como eu digo, quando me perguntam a sua formação, eu digo, a minha deformação é engenharia. Aí depois, graças a Deus, eu pude estudar filosofia, sociologia, etc. Então eu me dou conta que a nossa maneira de pensar é muito diferente. O nosso enfoque é muito diferente. E como o enfoque é diferente, nós focamos o curto prazo ou o longo prazo, o conjuntural ou o estrutural, a superestrutura política ou a infraestrutura econômico-produtiva. Bom, tudo isso para dizer que quando a gente fala em economia solidária, nós estamos falando na infraestrutura econômico-produtiva. É disso que nós vamos falar agora. E nós vamos falar justamente naquilo que o Rovai chamou a atenção há pouco, dizendo na nova economia. Pelo amor de Deus, Rovai, não fala nova economia. É um termo ruim? É um termo ruim pelo seguinte, nós temos a economia formal das empresas, do emprego e salário, e nós temos a chamada economia informal, da exclusão, sim, da pobreza. Tem razão. Eu não gosto do termo informal, eu quero chamar da economia infernal. Então, nós temos a economia formal e a economia infernal. Eu divido, então, nessas duas economias, porque isso que você citou, do pessoal do Uber, o pessoal do Rappi, etc., isso é um inferno. E nós queremos transformar isso que é hoje a economia infernal na economia solidária. Nós somos 210 milhões de brasileiros, 160 em idade de trabalhar. Desses 160, pelo menos a metade, pelo menos 80 milhões de brasileiros, iguais a nós, em idade de trabalhar, nunca tiveram emprego e nunca terão emprego. De tal forma que continuar perseguindo a estratégia do emprego e salário é uma bobagem, é uma imbecilidade. E eu não estou nem falando em pandemia. Não estou falando no descalabro e na quase barbárie que vai ser esse país logo, logo. É uma questão de dias, é uma questão de semanas. Então, essa economia informal, né, que eu estou chamando agora de economia infernal, até agora a esquerda achou que poderia recuperar através da estratégia do emprego e salário, que depende das empresas, depende do investimento das empresas. Quando as empresas investem e geram emprego, você até consegue incluir o excluído. Eu não gosto muito dessa inclusão, né? Porque para ser explorado e sacaneado, não sei, mas de qualquer forma, é isso que a esquerda até agora fez. Alavancar a estratégia do emprego e salário. E, em paralelo, a estratégia da distribuição de renda para o pobre. Economia solidária significa estratégia do trabalho e renda. Não é emprego e salário que depende das empresas, é trabalho e renda, que depende do empreendimento solidário. Depende das redes de empreendimentos solidários com propriedades coletivas dos meios de produção e autogestão. É possível, isso a economia solidária. É possível dizer que a gente trata de um novo empreendedorismo, mas... Não, pelo amor de Deus, não me usa de novo essa palavra. Não me usa de novo essa palavra. Veja, empreendedorismo é o cúmulo
é o pináculo da visão neoliberal. Veja, eu falo dos 4 cavaleiros do Apocalipse que estão invadindo a universidade brasileira e estão nos levando para o suicídio corporativo. É o cientificismo, a ciência pela ciência, a ciência é boa, a ciência é neutra, o produtivismo, publica, seu desgraçado. Sim. O terceiro é o inovacionismo, quando a gente convence um menino de 17 anos que entrou como eu na escola de engenharia para mudar o mundo, em 2 anos ele acha que o dever dele é gerar lucro para a empresa. E o quarto, lembrando, cientificismo, produtivismo, inovacionismo e empreendedorismo. Essa mentira que nós estamos contando para os jovens, de que eles vão se autoexplorar, eles vão empreender. No capitalismo, o valor, qualquer valor, nasce da mais-valia que o trabalhador direto, o trabalhador, cria. O valor das mercadorias não vem da tecnologia, não vem de coisa nenhuma. Vem da mais-valia extraída do trabalhador. Quer dizer, aí a gente entra num outro campo aí, estou um pouco divagando para explicar o conceito de economia solidária, que é um conceito que ancora muito no marxismo, ancora muito na história do movimento socialista, ancora muito na Comuna de Paris, na Revolução Espanhola, enfim, na América Latina, na experiência das fábricas recuperadas, e também exige, e isso é efetivamente o que mais me tem preocupado, e o último livro que eu escrevi é exatamente sobre isso, precisa uma tecnociência solidária. A tecnociência capitalista não serve para essa estratégia emancipatória, autogestionária da economia solidária. Não serve, pelo contrário, ela boicota, ela puxa o tapete, ela desmancha. Então, nós temos que ter uma economia solidária, uma tecnociência solidária, como plataforma de lançamento cognitivo, plataforma cognitiva de lançamento da economia solidária. Isso é a tecnociência solidária. E isso compete a nós como pessoas da universidade. Diga, Robai. Agora, professor, o senhor aposta que no novo normal, o senhor fala isso no texto, se abre o que vai ser o novo normal depois da pandemia, se abre frestas para que a economia solidária se desenvolva. É isso mesmo? Não, eu entendi direito. Já durante a pandemia. Veja, quando eu falo em pós-pandemia, eu estou falando o dia de amanhã. Essa pandemia, ela não vai ser brincadeira. Quando esse vírus estiver conhecido e dominado e vacinado, vai vir uma transmutação dele. E do jeito que nós estamos arrasando com esse planeta, novos vírus vão aparecer e novas pandemias vão aparecer. Vamos cair na real. O bicho é muito feio e vem bufando, como se diz lá no Sul. Entendeu? O bicho é feio e vem bufando. Não é um bichinho qualquer, não. Então, veja, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo... Você falou anteriormente, a esquerda tem que cair para cima, esse governo está fraquejando, esse governo é fraco, é verdade. O povo tem que ir para a rua, é verdade. Agora, não é só o povo na rua que vai nos permitir derrubar esse sistema. Não estou falando em governo, estou falando em sistema. Muitos autores já disseram isso, o Gramsci é um deles, né? Olha, aquela história do novo e do velho, o velho não terminou de morrer e o novo não acabou de nascer. Nós vamos ter que destruir e reconstruir em simultâneo esse jogo. Não vamos cair na asneira de achar que nós vamos terminar com o capitalismo. Veja, a passagem do feudalismo para o capitalismo, né, demorou 300 anos. As experiências planejadas de transição do capitalismo para alguma coisa parecida com o socialismo demoraram muito tempo e algumas foram interrompidas.
Não porque houvesse havido um golpe à la Allende, no Chile, 73, não, porque houve uma implosão. Implosão não é uma boa ideia. Quer dizer, houve obstáculos endógenos, não obstáculos exógenos, que fizeram mudar. Então, a União Soviética teve o triste fim que nós conhecemos. A China mudou. A China entrou por uma outra visão que não era exatamente aquela que nós tínhamos pensado. Tudo isso eu estou dizendo para quê? Para dizer, inclusive, que não tem modelo. Não tem modelo. Quem acha que nós vamos fazer parecido com alguém ou com alguma... Deixa eu fechar a janela aqui que está chovendo. Então, aproveitar que você vai fechar a janela, explicar que o pessoal está falando assim, assista, Rovai. Não é que para eu olhar para o vídeo que está traçando na minha tela, eu não olho para a câmera. Percebam? A câmera está em cima e eu estou olhando aqui para o professor. Eu estou exatamente assistindo. Olha só, a câmera e o professor aqui. Eu estou olhando para ele. Não estou deixando de assistir. Ô, povo, viu? Vocês que são brancos que se entendam, né, velho? O pessoal está achando que eu estou olhando para o teclado. Eu estou olhando para o senhor. Eu estou chegando agora. Mas então, veja, o que eu queria chamar a atenção, né? Vamos chamar de economia infernal. Vamos? O que você acha? Eu acho um bom nome. Então tá. Então nós temos a economia formal das empresas, que até agora a esquerda tentou alavancar, né? Gerando emprego e salário e distribuindo renda para os pobres. De outro lado, nós temos o que sobrou, né? Como a estratégia da economia formal, a estratégia do capitalismo periférico dependente, né? Que emula um círculo virtuoso capitalista que nunca ocorreu, por razões que eu não vou entrar, você sabe melhor do que eu, porque a burguesia nacional não é nem burguesia nem nacional, né? Porque etc, não vou entrar nisso, mas vou chamar a atenção. Então, nós temos a economia formal e temos a economia informal, a economia infernal. A economia solidária é o que nós podemos fazer, enquanto proposta, para fazer com que essas pessoas que estavam na marcha, que têm uma característica comum. Veja, o que eu chamo de movimentos, na realidade, coletivos, contra-hegemônicos, emergentes, que são os grupos organizados que estavam nessa manifestação, né? Que são as torcidas, que são o sem-teto, que são o pessoal LGBT, etc., são as chamadas, entre aspas, pautas identitárias, não gosto do nome, eles têm uma coisa em comum. Eles têm uma coisa em comum. É o fato de que os seus integrantes pertencem àqueles 80 milhões de brasileiros que nunca tiveram e nunca terão emprego. Por que eu falo tanto em emprego? Veja, não é porque eu gosto do emprego, né, que eu acho que seja a coisa ideal, mas é a única coisa que o capital dá de migalha para o pobre. Então, nós estamos numa situação tão desgraçada que nem essa migalha hoje aparece. Por isso que nós temos que virar essa mesa. Agora, virar essa mesa, como você bem colocou, não é sair por aí queimando coisa. No curto prazo, na conjuntura, nós vamos fazer o que for possível. Eu tenho orgulho de dizer que a minha filha saiu no Cirandanet, um texto muito interessante, onde ela fala da estratégia de consolidar a Praça da Bandeira, da Batata, né, o Largo da Batata, consolidar, acumular força ali e não tentar invadir o campo inimigo da Avenida Paulista. O Sun Tzu... Sabe que eu concordo muito com isso, viu, Dagnino? Então, eu acho simbolicamente o Largo da Batata é muito importante. Ele tem essa cara dessa vibração desses trabalhadores informais que você fala da infernalidade. Infernal. Você vê, o Sun Tzu, ele diz o seguinte: o bom estrategista é aquele que escolhe o lugar e o momento de dar a batalha. Entendeu? Então, vamos criar caso na Paulista, quando o pessoal que vem do Tabuão, que vem de lá daquela zona, etc., se concentra ali, vem a pé, se concentra ali e marcha para a Paulista. Veja, quando eu digo que o pessoal do Tabuão e não sei de onde vai vir a pé até
o Largo da Batata, eu estou chamando a atenção que quando for a hora do pega para capar, não vai ser de ônibus nem de metrô, não. Tá? A briga vai ser de outro tipo, gente. Eu tenho uma desgraça, várias desgraças na minha vida. Eu vivi o golpe no Brasil e depois vivi o golpe no Chile. No Chile eu já era bem maior, né? Tive que ir para o Chile e estava lá justamente trabalhando, estudando, militando quando do golpe. Então, bom, e antes disso eu tinha vivido lá com o movimento da legalidade, em 61, lá em Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre. O meu pai era secretário dos transportes do Brizola durante a legalidade. Então, tudo isso para dizer o seguinte, eu tenho uma trágica experiência com situações desse tipo. E acho que a gente não deve ter medo delas, mas deve se preparar para elas. E isso implica uma acumulação de forças. Voltando para a economia solidária. Antes que você me Não, eu queria só ler um superchat aqui. Tem uma pessoa que mandou um superchat, a Sônia Regina Piazza, dizendo que ódio desse sistema neoliberal. Um grande abraço para a Sônia, obrigado pelo superchat. Pode seguir, professor. Então, o que eu estava dizendo mesmo? Você estava falando, vou voltar para a economia solidária. Certo. Mas como é que eu ia voltar mesmo? Então, eu vou lhe perguntar para o senhor. Pergunta aí, vai, para não. O senhor fez um histórico todo do governo Lula nesse artigo que enviou hoje para fora, e eu queria, e me disse depois de uma conversa ali privada, que hoje alguns economistas têm reconhecido que essa volta à nova normalidade vai precisar muito da economia solidária. Eu queria saber que o senhor falasse um pouco disso. Como está uma esquerda brasileira, se ela está mais amadurecida em relação a esse debate, porque tinha muito preconceito. Eu me lembro, fiz muita coisa com tecnologia social na Fundação Banco do Brasil, e eu via que o pessoal falava, isso não é economia, isso aí não movimenta a economia, o que movimenta é o ABC, né? É os empregos da indústria automobilística, a industrialização, aquela industrialização que se dá por um fetiche quase, né? Não sei se o senhor concorda com essa avaliação que eu estou fazendo e o que o senhor tem visto nesse sentido. Tem duas maneiras de continuar a tua colocação. A primeira é pensar, tudo bem, vamos supor que isso seja correto. É possível isso hoje? É possível pensar que nós vamos reindustrializar o país do jeito que dizem os economistas? Veja, desses 160 milhões de brasileiros em idade de trabalhar, menos de 30 têm carteira assinada e cerca de apenas 2 milhões estão na indústria manufatureira. Aquilo que a gente chama de indústria. Quando os economistas falam em reindustrializar, eles estão falando, vamos subsidiar a empresa privada, que é o que até agora a gente chamou de indústria, tá? Para que elas produzam bens e serviços de natureza industrial. O problema é que o termo indústria não é a mesma coisa que empresa privada. Então, os economistas, que são meio caolhos, eles confundem a organização econômica, produtiva e social que está por trás do bem com o bem. Então, o bem é um bem com alguma tecnologia incorporada, etc., etc., que normalmente no mundo inteiro, sobretudo no mundo capitalista avançado, é produzido pelas empresas privadas. Tá? Mas nós temos que entender que nós podemos produzir bens e serviços industriais pela economia solidária. Tá claro? Quer dizer, essa associação que se faz entre o bem, né, o que sai da linha de montagem, vamos chamar assim, né, com a linha de montagem, é um equívoco de economista. E o engenheiro não faz, por mais quadrado que o engenheiro seja, ele não faz essa associação. O engenheiro olha o bem e serviço e diz, isso é desse jeito. Agora, ele não está nem querendo saber o que acontece para chegar até ali. Na realidade, não é bem assim. O problema é que o engenheiro ele está acostumado com o capitalismo. É uma profissão capitalista. Então, jamais o engenheiro vai questionar
a não ser que a gente convença ele que a forma de produzir aquele bem ou serviço possa ser mudada. Não sei, eu tô me enrolando um pouco, né, Robai? Não, tá indo bem. Tá indo? Porque Deixa eu... essa ideia eu nunca escrevi, mas eu acho que ela é fundamental para a gente entender e desmistificar essa coisa que as pessoas dizem, não, isso aí é uma utopia, isso aí não vai dar certo. Essa é a primeira maneira de responder a tua pergunta. A segunda maneira é dizer, no primeiro governo Lula, se organizou em torno da ideia de economia solidária todo um sistema que ia desde as Senais, organizando os empreendimentos solidários, as cooperativas, as universidades com as incubadoras tecnológicas de cooperativas populares, o Banco do Brasil com o microcrédito, a Caixa Econômica com poder de compra para a construção civil, a Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social no Ministério. Tudo isso a gente concebeu e começou a implementar no começo do governo Lula. Eu inclusive, participei modestamente na área de ciência e tecnologia. Né? Muito bem. E começamos. E você mesmo disse, eu participei lá com o Banco do Brasil, na verdade, nós tínhamos a rede de tecnologia social, tinha um monte de coisa acontecendo. O que aconteceu? Que chegou no final do primeiro governo Lula e esse negócio saiu da agenda. É claro? É isso que eu procuro explicar nesse papelzinho aí que saiu hoje na tua revista. Muito rapidamente, né? Antes disso, eu escrevi uma coisa mais arrumada, né? Tem um livro que eu publiquei recentemente aí sobre Tecnociência Solidária, um manual estratégico. Ali eu explico isso, né? Mas o que eu estou querendo dizer? Naquele momento, existiam duas estratégias. A estratégia do emprego e salário, que é aquela que eu falei, e uma estratégia do trabalho e renda, que é a da economia solidária. Ambas eram possíveis e ambas começaram a ser implementadas. Tá? De uma forma muito diferente. Uma todo mundo sabia fazer e acreditava que ela dava certo. A outra ninguém sabia fazer, e é muito importante, ninguém sabia fazer, e ninguém sabe fazer direito ainda, tá? Sobretudo a questão da tecnociência solidária, ninguém sabe fazer. Uma coisa a gente sabe, nós somos loucos, mas não rasgamos dinheiro, e nem queremos voltar para as cavernas. Tá? Quer dizer, é evidente que nós temos que fazer uma adequação sociotécnica da tecnociência capitalista. Não vamos querer reinventar, tá claro isso? Porque volta e meia tem alguém que diz mas o Dagnino quer voltar para as cavernas. Não, o Dagnino não quer voltar para as cavernas. Tá? O Dagnino não é louco. Tá? Mas então, veja, essas duas estratégias, elas estavam postas na agenda. O que aconteceu é que essa agenda, essa estratégia que todo mundo conhecia, que todo mundo sabia fazer, e que os empresários disseram, nós vamos apostar. Né? Você sabe que os empresários foram cooptados por um projeto. Eles apostaram nesse projeto. Eles investiram, eles geraram emprego. Então, veja, nós tivemos pouco a pouco uma situação fantástica. Né? Você teve a expansão do salário mínimo, a expansão da cobertura da Previdência, Bolsa Família, gás para todos, etc, etc. O que aconteceu? Aumentou a demanda efetiva, aumentou o lucro das empresas, as empresas investiram, geraram emprego, e a estratégia do emprego e salário deu resultado. O problema é que agora ela não vai dar. Por isso que eu fico tão ansioso, Robai, de fazer com que a nossa inteligência, né, os nossos intelectuais, os nossos economistas, os nossos engenheiros, os nossos... Porque eu brinco, né? A gente tem os inexatos e os desumanos. Né? Os inexatos são o pessoal das humanidades, né?
mas o pessoal da ciência dura, da ciência, chama o pessoal das humanidades de inexatos, né? E o pessoal das humanidades chama os da ciência dura de desumanos. Todo mundo tem razão. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção, e por isso que eu fiquei muito contente de poder estar aqui com vocês hoje, o que eu acho muito importante é a gente colocar esse debate na agenda dos intelectuais, orgânicos, no bom sentido e no outro sentido da palavra, né? Na universidade, nas instituições de pesquisa, nos partidos políticos. Nós vamos ter eleição agora. Eu tenho discutido muito dentro do PT essa questão da economia solidária. Nós temos que converter cada prefeito e cada vereador do PT num soldado da economia solidária. Veja só. Eu ia lhe perguntar exatamente isso, professor, porque a gente parece que fala dessas grandes mudanças só no plano nacional. Tem que ganhar o governo federal para poder fazer as coisas acontecerem. Já não temos instrumentos suficientes para poder fazer acontecer a economia solidária via sindicatos, via vereadores, via prefeituras, via associações de bairro, via governos do estado, por exemplo. E aí, antes de passar para o senhor, só ler aqui um comentário que a Andy acabou de postar. Hoje o Rui Costa meteu malho na esquerda que optou pelo Largo da Batata, e agradecer a ela pelo superchat. Ela está dialogando com aquela sua fala. Mas eu queria lhe ouvir em relação a isso. Pô, parece que a gente não tem, hoje, aproximadamente 20% dos prefeitos e vereadores do Brasil estão na mão dos partidos progressistas. Veja só, utilizando um modelo que não é o que eu gosto mais, mas é o modelo de oferta e demanda. Tá? Quer dizer, as pessoas costumam entender o governo como oferta e não como demanda. Então, o governo, o que ele faz? Ele dá dinheiro, ele subsidia as empresas, nenhuma empresa no mundo vive sem subsídio, né? O governo nos dá saúde, nos dá... E a única coisa que ele faz é cobrar imposto. Mas isso é errado. Errado. Veja só. No Brasil, 18% do PIB, e o Brasil não é um país socialista, né? E nem um país que tem Estado grande, né? Certo? O Brasil não é, pelo amor de Deus, não tem Estado grande. No Brasil, 18% do PIB é compra pública. Compra pública. E o que é a compra pública? É aquilo que o Estado compra das empresas para implementar suas políticas públicas. É a saúde, a educação, é o transporte, a energia, a internet, tudo isso, né? O Estado cobra imposto da gente e nos devolve como serviço, ou como bem. É o SUS, é o ONU, etc, etc. Tá? Então, você tem uma estrutura de bens e serviços produzida, né, funcionando na empresa privada e sendo demandada pelo Estado. 18% é a média no federal, no estadual e no municipal. Certo? Bom, em algumas políticas públicas, o governo federal é insubstituível, vamos dizer assim. Né? As Forças Armadas, por exemplo, né? Tem uma série de coisas que são do governo federal. Agora, tem muitas coisas que são do governo estadual e coisas que são do governo municipal. Em especial, a questão das compras públicas. Então, muita coisa do que se produz para o governo no Brasil, pelas empresas, pode ser produzido agora pela economia solidária. Não é amanhã, não é quando houver uma tecnociência solidária. Não, amanhã. Amanhã é possível. Amanhã é possível. Talvez tenha que mudar, quer dizer, talvez não, vai ter que mudar a legislação, vai ter que mudar a cesta de benefícios. Quer dizer, é claro que o empreendimento solidário tem que ser subsidiado no nível das empresas. Não queremos menos. Se puder vir mais, já que nós estamos começando, melhor. Né? Mas se os empreendimentos solidários tiverem o nível de subsídio que tem a empresa privada, e se for dada aos integrantes do empreendimento solidário o que foi conquistado pela classe trabalhadora como subsídio do Estado,
através dos sindicatos, etc. Subsídio, entre aspas, eu acho que todo mundo está me entendendo, né? A economia solidária bomba. E aí esse pessoal que diz, não, mas isso aí é bobagem, ninguém quer autogestão, todo mundo quer ter patrão, todo mundo quer ter salário no final do mês. Não venha dizer que esse troço de cooperativa vai funcionar, porque eu sei que não funciona, que tudo que é cooperativa que dá certo é porque se transformou em empresa. Isso não é totalmente falacioso, não é totalmente mentiroso, mas é uma verdade construída em cima de um argumento e de uma realidade mentirosa, falsa, que nós temos que mudar. Então é nesse sentido que eu acho que a questão das eleições municipais agora, elas são fundamentais, porque os problemas, sobretudo os problemas desse momento que nós estamos vivendo, são problemas que vão ocorrer no município, na zona urbana, na zona rural dos municípios. E é ali que eles vão ter que ser resolvidos. E é óbvio que você pode ter comida para preso, uniforme para escola, manutenção de estrada, cuidado de idoso, etc., com a economia solidária. Se fala você já deve ter ouvido falar, claro, em reconversão industrial, né? Nós temos que fazer as empresas fazerem respirador, fazer não sei o quê. Né? O caso mais emblemático é quando uma universidade, que eu não me lembro qual foi, desenvolveu um ventilador que custava 1/10 do etc., e nenhuma empresa, e estava caçando uma empresa, e não estava achando uma empresa para industrializar e colocar no mercado. Veja só, a empresa ela se baseia por um cálculo que não é o cálculo que nós queremos. Não é um cálculo administrável. Quem sabe um pouco de planejamento socialista entende o que eu estou dizendo. Quer dizer, não tem como você obrigar uma empresa a fazer o que ela não quer fazer, o que vai contra a sua lógica. Não adianta. Gato come rato. Né? Empresa gosta de ganhar lucro, e tem uma maneira de ganhar lucro, e ninguém vai ensinar o padre a rezar missa, pelo amor de Deus. Então, do outro lado, nós temos uma economia solidária, que é só a gente fazer assim, e organizar, e ela se ajeita do jeitinho que a gente precisa. Professor, estamos chegando aqui ao final do nosso programa, são 20 horas e 3 minutos, passamos um pouquinho já, e daqui a pouco a gente entra ao vivo, a Ingrid vai entrevistar o Guilherme Boulos, né, foi candidato a presidente da República pelo PSOL e a líder do MTST, enfim. Eu gostaria de contar com o senhor mais vezes aqui, vamos conversando agora, tem escrito sempre textos para fora, né, professor? E a gente vai colocar esse tema mais vezes aqui no nosso jornal, no Fórum 11h30, nas entrevistas, trazer outras pessoas também junto com o senhor para poder debater e ir criando um caldo cultural, inclusive, as pessoas entenderem melhor o que é a economia solidária e como elas podem, às vezes, construir esses espaços para elas, né, de trabalho muito mais decentes do que ficar se colocando à disposição desse mercado infernal aí, dessa nova, que não é a nova economia, né? É uma economia mais do que velha, o senhor tem razão. Legal, eu vou ver o Boulos, eu fiquei muito bem impressionado com o último vídeo que eu vi dele, né? Além da pessoa dele, da fala dele, a maneira como o vídeo foi produzido. E eu adoraria mesmo, né, que pessoas como o Boulos, moçada do PSOL, pensasse um pouco nesse tema da economia solidária, né, porque precisa a gente com uma abertura, né, de cabeça que muitas vezes, enfim, a gente não encontra na esquerda que já passou pela máquina de moer carne que é o Estado, né? O Estado mói mentes, né? Então, muitas vezes é difícil você conversar sobre isso que nós estamos falando com uma pessoa que é gestor ou que já foi gestor, porque a gestão deixa uma cicatriz, a gestão marca. Ninguém é gestor impunemente.
Quer dizer, eu sou professor e sei que não sou professor impunemente, que eu tenho a boca torta, o cachimbo entorta. Então, é por isso que eu peço, né? Coloca essas coisas para o Boulos aí para ver o que ele achou. Maravilha, faremos Tchau, isso, querido. professor. Obrigado. Vamos, deixa eu só, o pessoal está dizendo que é a Universidade Federal da Paraíba que desenvolveu o respirador, que o senhor citou, é isso mesmo, o FPB. Professor, grande abraço, vamos voltar, vamos fazer novos programas. Muito obrigado por o senhor dispor do seu tempo aí. Está no Nordeste brasileiro, no inverno, onde faz inverno em dezembro e janeiro, segundo o ministro. Abração, Xará. Tudo de bom para ti.